Olá a todos! Neste vídeo, vou apresentar a vocês a linguagem da lógica de predicados. Identificar o que ela complementa na lógica proposicional e qual a sua importância para o estudo da lógica. O livro que vamos trabalhar é o livro Lógica para a Ciência da Computação e Áreas Afins, do professor João Nunes de Souza. O capítulo 6 é o capítulo que aborda a linguagem da lógica de predicados. Mas o que é a lógica de predicados? A lógica de predicados é uma linguagem que contempla tudo que a lógica proposicional fornece e algo a mais. Ela complementa a linguagem da lógica proposicional. Então, se tomarmos declarações como todo aluno de computação é inteligente, Zé é aluno de computação, logo Zé é inteligente, ou a adição de dois números ímpares quaisquer é um número par, ou dado um número qualquer, existe um número primo maior que ele, nós não temos como, usando somente a lógica proposicional, representar as palavras todo, qualquer e existe. É necessário o quê? A presença de quantificadores. Além da introdução de quantificadores, a lógica de predicados, ela adiciona o conceito de funções, predicados e variáveis, da mesma forma que aprendemos nas disciplinas de cálculo diferencial. Logo, como primeira anotação, temos que a lógica de predicados, ela complementa a lógica proposicional e, além disso, e essa complementação, desculpem, é através de quantificadores, funções, predicados e variáveis. Por definição, o alfabeto da lógica de predicados, ela também possui símbolos de pontuação, como os parênteses, um conjunto enumerável de símbolos para variáveis. No caso das variáveis, se utiliza na nossa literatura x, y, z e w. Se precisarmos de mais variáveis, então enumeramos x1, x2, y1, y2. 3. Um conjunto enumerável de símbolos para as funções, representadas pelas letras f, g, h e sua enumeração, f1, g1, h1, f2, g2, entre outros. E os predicados, representados pelas letras P, Q, R e suas enumerações. P1, Q1, R1. Além disso, temos os conectivos da lógica proposicional, como também a presença dos quantificadores, para todo existencial, certo? O para todo, ele possui essa representação de um A invertido, enquanto que o existencial é um E invertido também, certo? Tanto para todo quanto o existencial são símbolos usados na matemática, na teoria de conjuntos, como para a representação de funções. São símbolos já conhecidos por nós. Corta. Mas o que são os predicados? Então, os predicados, eles representam propriedades e relações entre os objetos da lógica de predicado. Então, por exemplo, quando eu digo que Maria é bonita, bonita é uma propriedade de Maria, onde a propriedade possui um valor booleano, ou é verdadeiro, ou é falso. Então, uma forma de identificar os predicados é se aquela propriedade possui como valor o verdadeiro ou o falso. Ora, o predicado é similar a uma função, só que é uma função que retorna um valor booleano. Já as funções,
elas possuem a mesma definição, a mesma utilização do que é aplicado na aritmética. Uma função, ela relaciona elementos de um domínio a uma imagem. Então, quando eu aplico uma função em cima de um elemento do domínio, de acordo com a teoria da aritmética, eu associo um valor de imagem para aquele domínio. Vamos abordar mais à frente alguns exemplos. Então, quando falamos de função ou de funções, eu tenho um conjunto domínio e um conjunto de contradomínio. Então, aqui, por exemplo, a gente representa x como se fosse o domínio da função, onde eu consigo associar alguns elementos do domínio para a imagem. A imagem são os elementos que estão relacionados com os valores do domínio. Certo? Então, nesse caso, por exemplo, a função de x em y é quando x for 2, o resultado da sua função é b. Quando x for 3, o resultado da sua função é y. No caso da lógica, os predicados são funções cujo a imagem ou seu retorno é verdadeiro ou falso. Certo? E temos as funções propriamente ditas, onde eu devo definir o seu domínio e a sua imagem, certo? A sua regra de levar um elemento de domínio à sua imagem, como veremos em alguns exemplos mais à frente. Já os quantificadores, nós temos o quantificador universal, cuja representação é aquele A invertido, é o para todo. Alguns exemplos do uso do quantificador universal na linguagem natural. Temos: todo homem é mortal, todos os homens são mortais, os homens são mortais, homens são sempre mortais, entre várias outras formas de representar o quantificador universal. Já o quantificador existencial, que é o nosso existe, enquanto que o universal é o todo, certo? Nós representamos com o E invertido, certo? Exemplos de sentenças na linguagem natural. Existe homem inteligente, há um homem inteligente, há pelo menos um homem inteligente, há homens inteligentes. Ele não generaliza, como o caso do universal. No universal, todos os elementos possuem aquela propriedade. No existencial, é a existência de elementos que possuem aquela propriedade. Claro que podem contemplar todo o conjunto ou não.